Da casa de detenção, o Tubarão foi de bonde primeiro que eu, e eu fui para Bernardes. Quando eu cheguei em Bernardes, eu lembro como se fosse hoje assim, ó, eu fazendo física, eu era magrelinho, pulando corda na cela, no meu RO para não ficar no marasmo. Aí o Geleão falou assim, ó, aqui é o seguinte, a cadeia é nossa. Aqui nós trata ladrão como ladrão, bunda mole como bunda mole. Aqui é o PCC. Quem não é a favor é contra. Mas aí com essa transformação, com essa mutação dos grupos para facções, a vida dos presos era afetada por isso? Diretamente. O número de mortes, ano a ano, foi decrescendo, né? Antes não, antes esse cara tinha uma treta, já saía metendo na faca e acabou. Questão de violência sexual, questão de matança, né? Diminuiu. Acabou, todo mundo tira a cadeia no mesmo nível de equidade, de igualdade, entendeu? Eu tava na visita, eu tava com a minha mãe andando no pátio e meu irmão tava assim. E quando eu vi, ele tava perto do Geleão. O Geleão, ó, eu nunca vi isso. Ele era o único cara que eu vi fazer física. Ele colocava dois caras nas costas dele, um de costa pro outro assim, ó. E ele ficava fazendo flexão assim, conversando. A voz do Geleão assim, ó. Você é irmão do Cascão? Cascão é forgado, hein? Falou, Cascão é forgado. Aí meu irmão falou assim, ó. Que falou pra ele assim, ele é forgado? Você resolve com ele aí dia de semana. Eu fui em Taubaté para tentar entrevistar o diretor. E quem que era o diretor? José Ismael Pedrosa, o mesmo do massacre do Carandiru. Ele era o diretor da Casa de Custódia de Taubaté. E eles nutriam um ódio muito grande do Pedrosa, tanto que depois que ele se aposentou, ele foi executado a mando da quadrilha. Segundo a polícia, ele foi perseguido por 3 carros. Tentou escapar dando ré. Ele foi executado com 10 tiros. O que diz o Estatuto? Por que eles vieram? Tem 2 artigos. O primeiro, vieram para vingar os mortos do massacre do Carandiru. O PCC é resultado direto do massacre do Carandiru. Segundo, vieram para mostrar que o inimigo é o Estado. E que o inimigo não é o outro preso, é o Estado. Então o PCC ele sabe crescer no pós-Carandiru, né, nesse divisor de águas político e que deu para eles um discurso muito importante, né? Para dominar o crime e apavorar o sistema, o PCC teve que mostrar muita força nos primeiros anos. Para isso, eles usaram muita violência dentro dos presídios, aniquilando grupos rivais e também fora da cadeia, matando juízes, promotores e agentes penitenciários. Historicamente, São Paulo nunca tinha tido um juiz morto assim. Então isso foi um tranco pro crime e pra nós, sociedade. O Machadinho era cabuloso. Pensa num juiz que todo mundo gelava na dele. Cabuloso. Não gelar assim, eu tenho medo. Não, gelar que eu falo porque ele é o juiz, sua liberdade tá na mão dele. Ele era juiz normal e juiz corregedor e juiz da execução. Então ele mandava nas cadeias de Venceslau, na cadeia de Presidente Bernardes e cadeia de Prudente. Na cadeia dele, os funcionários davam tapa na cara de ladrão. Então você podia gritar, sua família denunciar, não dava nada. Por quê? Porque aonde que as denúncias chegavam era na mão de quem? Dele. Ele era o juiz da jurisdição de lá. Imagina, só ladrão 1000 graus na rua, que não mexe com ninguém tomando tapa na cara. Uma hora mexeu com a moral de alguém. Os caras mexiam com moral. Então, na medida em que mata, por exemplo, um juiz de direito, Machado Dias, todo o Poder Judiciário, o Ministério Público ficou amedrontado com essa morte. Desde 2006 eu atuo especificamente à frente de núcleo de combate ao crime organizado, ao GAECO, aqui de Presidente Prudente. Depois de alguns processos que eu presidi, houve uma série de ameaças gravíssimas, né, envolvendo a minha segurança pessoal. Então tudo isso realmente causou e tem causado um transtorno familiar e pessoal muito grande. Me lembro que no começo do PCC, nos anos 90, todos os secretários de segurança de São Paulo na época negavam a existência do PCC, diziam que aquilo era uma ficção, era fantasia de jornalista, não existe PCC. Né? Não se combateu o PCC como se devia ter combatido quando ele era pequeno ainda, ele era incipiente no sistema carcerário paulista.
Uai, seu app de vídeos curtos.